Então, nós mostramos que os Estados Unidos têm uma economia em fase terminal. E como eles são a expressão territorial política do capitalismo, o capitalismo, pelo menos, no mínimo, o financeiro, está com os dias contados, já era. Mas e nós? Como é que fica a situação do Brasil? Como é que fica a situação da economia brasileira para os próximos anos? Vamos lá. Em primeiro lugar, a nossa situação não é boa por uma série de fatores. O primeiro deles, que a desindustrialização do país, a reprimarização da economia, a financeirização vão cobrar um preço altíssimo de todos os brasileiros. Porque o Brasil depende da exportação de produtos sem valor, ingredientes para ração para porco, cadáver de animal e pedra. Certo? O petróleo, que é o nosso bem mais valioso de exportação, o Temer transferiu para o controle dos estrangeiros. E o Bolsonaro fez com que a maior parte dos lucros advindos da venda dessa mercadoria também fosse para a mão dos estrangeiros, via pagamento de dividendos. Pior do que isso, o Temer fez com que esses setores nem pagar imposto paguem. Então o petróleo não vai nos socorrer, porque o Temer, maldito ele seja, entregou ele para os estrangeiros. E porque o Bolsonaro, que o demônio pegue a alma dele algum dia, entregou o que restava para especuladores. Então o petróleo não vai nos concorrer, porque ele não vai nos socorrer, perdão, porque ele não nos pertence mais. Em resumo, foram entregues. Certo? O petróleo não vai nos socorrer. Minério não vale nada e é uma coisa cuja demanda cai enormemente quando a economia mundial entra em recessão, que é o que vai acontecer. É diferente do que o agronegócio paga a TV para mentir para todo mundo. O Brasil não alimenta o mundo. O Brasil alimenta porcos, galinha, gado, fornece ingrediente para que outros países façam ração para animal. Então, o que nós vendemos é dispensável. E, além disso, não paga imposto, não vai ajudar o país a reerguer a economia. São produtos, como eu disse, sem valor. Pior do que tudo, eu vejo muito liberal bostejando sobre por que a Argentina se lascou, né? Foi o populismo? Não. Deixa eu explicar para vocês rapidinho por que a Argentina se lascou. Foi o liberalismo. Foi exatamente abrir mão de uma economia industrial para favorecer exportador de commodities, igualzinho o Brasil está fazendo. Sacrifica o setor industrial interno para favorecer uma elite atrasada, retrógrada, que quer viver à base da exportação de produtos primários. Foi isso que destruiu a economia argentina e é isso que está destruindo a economia brasileira. A desindustrialização, a reprimarização, a financeirização da economia. Tudo isso aconteceu na Argentina antes que acontecesse no Brasil. Então, se nós não revertermos isso rápido, nosso destino vai ser eles. Será o deles. Simples assim. Se não abolir a independência do Banco Central e, sobretudo, Lei Candir e a lei que exime os exportadores de petróleo de pagar imposto, olha que absurdo, e a que exime os especuladores financeiros de pagar imposto, bom, aí nosso destino será o da Argentina. E não tem o que dizer, não adianta inventar, não adianta maquiar, não adianta falar, não adianta bostejar, nosso destino será o da Argentina. Simples assim, certo? Então a situação da nossa economia, macroeconomicamente falando, é péssima, mas piora. Por que piora? O governo do miliciano abriu mão, de pagar contas, precatórios. Mas essas contas vão ter que ser pagas algum dia, e provavelmente vão ter que ser pagas por esse governo. Então o que ele fez? Ele fez muita dívida para esse governo pagar. Isso, em teoria, é pedalada fiscal, mas a pedalada fiscal só vale se for contra o PT, né? Pedalada fiscal feita por liberal vale, tá tudo certo. Eles estão com os militares, com o Supremo, com tudo. Então, fez e ficou por isso mesmo. Era para estar todo mundo na cadeia. Mas não está ninguém. Certo? O Bozo está bostejando livremente.
Ele fez uma pedalada fiscal imensa, uma conta enorme, gigantesca, para esse governo pagar. E está ficando por isso mesmo. Mais do que isso, as tais inconsistências contábeis de R$1 trilhão do Banco Central, bom, esse dinheiro foi para algum lugar. Esse dinheiro foi para algum lugar. E ou ele reaparece, ou todo mundo sabe o que foi feito com ele. Quem vai pagar o prejuízo? Adivinha? Quem vai pagar o prejuízo causado por Roberto Campos Neto e o Banco Central do Brasil? Quem vocês acham que vai pagar esse prejuízo? Será que é o Bradesco? Será que é o Itaú? Será que é o Santander? Vocês acham que são eles que vão pagar esse prejuízo? Então, isso é outra bomba relógio, na verdade é uma bomba atômica relógio no colo da economia brasileira que o miliciano, né, deixou. Então, se macroeconomicamente a situação é ruim, do ponto de vista microeconômico a situação é simplesmente péssima, péssima. A conjuntura internacional não poderia ser mais desfavorável, porque tudo isso acontecendo no exato momento em que os Estados Unidos, a economia ocidental, está para quebrar. Quebrar de maneira avassaladora e definitiva. No pior momento possível, Miguel Temer, Jair Messias Bolsonaro colocaram o Brasil na pior situação imaginável. Então, esperança, olha, cara, é a última que deve morrer, né? Mas não cultiva ela não. Não cultiva ela não. Porque, como eu disse, nós somos ridículos exportadores de commodities, do qual o mundo não precisa de verdade. E Michel Temer entregou nossas riquezas na mão de estrangeiro. E o Jair Messias Bolsonaro sacrificou nosso futuro para tentar roubar uma eleição. Então, economicamente, o país está absolutamente devastado. Certo? Essa é a realidade. Eu poderia ficar aqui enrolando horas e horas e horas e horas, mas a situação real é essa. A economia brasileira foi devastada por Miguel Temer, Jair Messias Bolsonaro, o centrão que os próprios brasileiros elegeram. Certo? Então, tá ruim, tá péssimo, tá intranquilo, está desfavorável. O que a gente pode fazer? Nós, enquanto povo, devemos permanecer atentos e ir para as ruas quando for chegada a hora. O ideal seria o que normalmente se faz com esse tipo de gente em outras experiências históricas, de pendurar no poste ou separar a cabeça do resto do corpo. Mas isso não vai acontecer. Nem é o que eu particularmente desejo. A vingança nunca produz nada de bom. Mas a impunidade também não. Então, o ideal seria um equilíbrio, né, entre essas duas coisas. Mas eu não sei, cara. O brasileiro demonstrou que se não for a Globo que chama para as ruas, como aconteceu no Não Vai Ter Copa, do movimento Passe Livre, o brasileiro é muito passivo, né? Entre outras coisas, porque ele não consegue entender o que está acontecendo. E eu estou tentando explicar o que está acontecendo há muito tempo. Todas as minhas redes sociais. Mas eu tenho que 2.500 inscritos no YouTube, 11 mil mutuais no Twitter, 2.000 no Insta, 400 no TikTok. Então meu alcance é uma gotinha pequena no oceano da desinformação. A gente tenta. Claro que a gente tenta. Insiste. Não desiste. Mas a gente também não entende para que o algoritmo existe, né?
Eu não faço dancinha. Eu sou um editor de vídeo muito ruim. Isso que vocês estão vendo eu no máximo que eu faço matéria de edição, que às vezes eu me empolgo, eu falo palavrão, e aí como eu sei que tem crianças que nos veem eventualmente, eu tiro. É o máximo de edição que eu faço. Então, não vai ser vídeo de qualidade gráfica muito grande, não vai ser vídeos estancáveis. E isso tem um custo, claro, né? A gente não é visualizado. Tem muita gente, até melhor do que eu, falando essencialmente o que eu falo, mas com o mesmo problema. Não é o que as pessoas querem ouvir, não é o que as pessoas querem ver, então não é o que eles querem que as pessoas ouçam, não é o que eles querem que as pessoas vejam. Essas plataformas que ficam bradando liberdade, elas censuram e muito, gente, vocês não têm noção, sabe? Vocês não têm noção, vocês não têm ideia. A inteligência artificial serve a alguém e não é o povo, não é as pessoas. Eu, normalmente, eu sou otimista, ou pelo menos realista e esperançoso. Mas nesse caso específico eu sou um realista desesperançado. Porque, cara, eu tô pregando no deserto há quanto tempo? Anos. Não, vai dar ruim. Vai dar ruim por isso. Vai dar ruim daquele jeito. Irremediavelmente e inapelavelmente vai dar ruim. Mas o que a gente é na fila do pão, né? O máximo que eu posso fazer de concreto é alertar as pessoas que estão me vendo. O que você pode fazer? Cara, vou dar 4 conselhos. Primeiro, não invista em dólar. Se você tem dinheiro em dólares, passa ele para qualquer outra coisa, nem que seja euro. O dólar vai colapsar. Isso não é figura de retórica, não. O dólar vai colapsar. É o que eu expliquei no outro vídeo. Ele vai colapsar. Segundo, é o pior momento para investir no mercado imobiliário. Porque o setor imobiliário vai ser o primeiro a colapsar. Os bancos brasileiros, incrivelmente, eu não confio muito nesses bancos de internet. Mas os bancos brasileiros são seguros. Certo? Eu também não confiaria em banco internacional. Porque se eles quebrarem na matriz, eles vão resgatar os investidores e poupadores do país deles à custa dos brasileiros. Então o que eu aconselharia? Põe seu dinheiro em banco público oficial, traduzindo, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Ou no limite, em Itaú e Bradesco. Mais Bradesco do que Itaú, mas principalmente mais Caixa e Banco do Brasil do que banco particular. Não em banco virtual, não em banco com sede no exterior. Não confie em banco, o setor vai quebrar. Se você quer imóveis, na verdade o momento é ótimo para vender. Se você achar um trouxa que compra, vende. Porque quando o setor quebrar, quando ele entrar em colapso, o preço dos imóveis vai cair muito. Então se você tiver dinheiro, vai ser uma ótima oportunidade para comprar. Certo? Uma excelente oportunidade para comprar. Depois da tempestade, os imóveis costumam perder muito valor. O que é ruim para quem tem um patrimônio lastreado em imóveis, mas é ótimo para quem deseja ou precisa comprar. Outra coisa, além de não ter dólar e evitar comprar imóveis. Se você tem um lugar onde você pode plantar mandioca, taioba, moringa oleífera e criar uns patos, faça isso.
urgentemente, faça isso. Aprenda a receita de fabricação de pólvora. Pode ser útil. E um quarto conselho que eu posso deixar é se manter firme. Acho que esse é o conselho mais importante, né? Quando e não se as coisas se estrambelharem, os a dançar são os que se desesperam, os que não estão preparados. Então não seja um deles. Esteja atento. Leila, você quer dizer que a coisa está tão complicada assim? Gente, quem nos acompanha, e estamos há muito tempo nisso, sabe que nós evitamos o catastrofismo. Mas nesse caso específico, a coisa está feia. Nós temos a sorte de ter um bom presidente. Mas nós tivemos o azar de ter dois anteriores simplesmente abomináveis. Então, foco, força, fé e farofa. Essas 4 coisas serão necessárias. Hoje às 20h30 a gente fala sobre isso. Talvez até com mais otimismo. Bom dia.